Ok. Então, quero dar as boas-vindas. Sou Sandro Pérez, presidente da APAR. Em nome da APAR, estou dando as boas-vindas aos associados e associadas aqui presentes. Uma satisfação muito grande fazer novamente esse contato com vocês. Já falei extraoficialmente, mas só deixo aqui registrado que solicito que todos tenham a sua identificação registrada ou arrumando o nome e sobrenome como identificador, ou então registrando no site. Se tiver um nome que não possa ser identificado, basta registrar no nosso chat, que depois a gente ajusta para que a gente possa fazer a lista de presença dessa assembleia. Para começar, então, eu vou fazer a leitura do edital, que foi enviado para vocês em tempo hábil, né? Até com uma Sandro, só uma sugestão, Sandro. Eu acho que tu devia citar aí horário e data que isso está acontecendo. Eu acho que no edital aqui fica claro, e também nos registros, Joaquim. Tudo bem. Mas está bem, nós estamos abrindo a nossa reunião dia 14/3, às 18h30, em segunda chamada. Obrigado, Joaquim. O edital de convocação à Assembleia Geral Extraordinária. A Associação dos Participantes de Planos Previdenciários da Fundação CE, APAR-RS, através de seu presidente, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 14/3/2023, com primeira convocação às 18 horas e segunda convocação às 18h30, na forma da telepresencial, com acesso à sala virtual mediante link a ser enviado aos associados através do e-mail cadastrado junto à APAR. Pauta única, né? Ponto 1, pauta única, deliberação sobre ajuizamento de ação civil pública em relação à alteração de critérios de atualização dos benefícios dos planos únicos CE, 1 RGE e 2 RGE. Porto Alegre, 8 de março, quando enviamos o edital, Sandro Rocha Pérez, presidente da APAR. Então, por exigência do estatuto, né, nós devemos escolher o presidente dessa Assembleia, né? Me coloco à disposição com o objetivo de agilidade na própria Assembleia. Se alguém tiver alguma discordância, por favor, registre no chat. Se está tudo ok, assumo que estou escolhido como presidente dessa Assembleia. Ok? Então, aprovado o meu nome, então. E eu escolho como secretário-geral, como secretário dessa Assembleia, o nosso secretário-geral da APAR, Marco Adides, que vai, então, fazer os trabalhos de registro aí da nossa Assembleia. Bom, como eu citei na leitura do edital, né, vou repetir aqui, o ponto de discussão, de debate e posterior deliberação é sobre ajuizamento de ação civil pública em relação à alteração de critérios de atualização dos benefícios dos planos únicos CE, 1 RGE e 2 RGE. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, da motivação que nos levou a essa Assembleia. Posteriormente, a Ingrid, advogada da COP, nossa assessora jurídica, apresentará os procedimentos a serem cumpridos para levar adiante a nossa deliberação, né? E esclarecimento de dúvidas, né, elas podem ser feitas tanto pelo chat, à medida que surgirem, se vocês já têm algumas, já vão escrevendo aí no chat, com calma, ou depois a gente vai abrir um período também de inscrições para manifestação oral, né? Isso pode ser feito, deve ser feito usando o mecanismo do próprio aplicativo, né, que é uma mãozinha ali que, ao clicar, vocês entram na lista de espera
para manifestações. Essa mãozinha que tiver aí, quando a gente tiver na hora, é só acionar e a gente vai passar a palavra para vocês. Bom, então, como introdução, né, então vamos a uma apresentação aqui que acho que facilita. Novamente cometi o mesmo erro. Só aqui. Vou deixar. Apresentação. Aí, pessoal. Está aparecendo aí para vocês? Ok. Ok? Apareceu? Sim. Bom, então, um breve histórico, assim, para ver como é que a gente chegou até aqui, né? Houve uma notícia, né, lá no início de janeiro, no site da Fundação Família Previdência, versando sobre o reajuste dos benefícios em 2023. E lá ali, então, informava que os participantes do CEPREV teriam um reajuste de 7,25%, e os participantes do Plano Único CE, RGE1 e RGE2 teriam de 5,93%. Argumentava ali nesta notícia essa ainda está disponível no site da Fundação, que há uma diferença nos regulamentos no que diz respeito ao tratamento do cálculo do INPC ou do cálculo do reajuste. E esse tratamento se refere como encarar quando existe deflação, ou seja, inflação negativa. E durante o ano de 2022, né, houve em julho uma inflação negativa de 0,6%, em agosto negativa de 0,31%, e em setembro negativa de 0,32%. Né? Então, essa foi a explicação dada à época. Bom, houve uma reação dos participantes da RGE de pronto, né? Citei aqui, não vou aqui deixar registrados os nomes, mas houve um movimento muito legal, muito participante, muito cidadão do pessoal da RGE, né? Para resumir, eles diziam, antes não era assim, tá? O reajuste não era diferente do CEPREV. Bom, né? E, inclusive, houve um movimento muito interessante, que eu ressalto isso, que foi um questionamento formal de um participante à Fundação. Então, pediu explicações da Fundação por que o reajuste do plano dele, no caso RGE, não lembro se 1 e 2, estava sendo naquele patamar. Né? E a Fundação respondeu formalmente como é a Fundação. Por isso que eu ressalto, já houve alguns debates nos nossos grupos, não é? E eu, ao ressaltar que é interessante o participante fazer formalmente, formalizar as suas dúvidas na Fundação, não é para substituir as ações da APAR. Não, a APAR, ações coletivas, a APAR vai continuar como está fazendo. Mas é para ajudar, para subsidiar as ações coletivas. A Fundação não pode deixar de responder um questionamento de um participante. E pode deixar de responder um questionamento da APAR. A legislação não permite que a Fundação deixe de responder. Então, saúdo, né, esse procedimento
desse colega, desse participante, né, e hoje nós temos uma resposta formal da Fundação a respeito do assunto, que vai nos ajudar na ação coletiva, se porventura nós a aprovarmos. Tá? Aí, em função dessa reação e desse questionamento formal, nós, então, fomos atrás de documentações e averiguações desse episódio, tá? E encontramos, então, uma notícia, botei aqui de novo, FFP, Fundação Família Previdência, uma notícia, está lá no site, ainda está, hoje eu fui lá verificar, que explica a alteração de regulamento havida em janeiro de 2021. Janeiro de 2021. E lá, entre outras coisas, está escrito, botei até em itálico para dizer que copiei do que está escrito na notícia, houve uma adequação do artigo 29, esclarecendo que o reajuste observa a variação acumulada do INPC. Eles não disseram que houve uma mudança de regulamento. Eles disseram que houve uma adequação para esclarecer algo que já era verdadeiro, né? Que o reajuste nos planos deveria observar a variação acumulada do INPC. Isso está na notícia. Tá? E depois descobrimos que isso não é verdade. Tá? Bom, buscando, então, documentos que a gente tem em mãos, né? Quando se encaminha para a Previc qualquer tipo de alteração, seja em regulamento, seja alteração de estatuto da entidade, existe uma exigência, então, da Previc de encaminhar um documento com 3 colunas, né? O texto vigente, a alteração proposta e as justificativas. Então, todo o documento é um documento extenso, eu colhi aqui, pincei o que nós estamos debatendo hoje, né? Faltou eu dizer, inclusive, na transparência anterior, falei ali em artigo 29, está no Plano Único CE. No regulamento do RGE 1 e do RGE 2, é o artigo 26. Então, o que vocês da RGE estão enxergando aqui com o artigo 29, mesma redação, está no artigo 26 do seu regulamento. Tá? Bom, e também, além de encaminhar para a Previc, quando há uma alteração de regulamento, encaminhar dessa forma, é necessário que se cumpra a exigência de informar os participantes previamente da alteração regulamentar. E nós vimos que a notícia fala em adequação, e não de alteração do critério. Bom, o que foi encaminhado para a Previc e que posteriormente foi aprovado, né? Então, essa alteração, 29 no único, 26 nos RGE, dizia o seguinte, lá em 2018, que foi a última alteração feita, né, nesses planos, né, portaria 89, dizia o seguinte, os valores dos benefícios de pagamento mensal serão reajustados em janeiro de cada ano pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ocorrida de janeiro a dezembro do ano anterior, ou, em caso de extinção deste NPC, outro indicador que venha substituir, ressalvados os casos de auxílio-doença. Isso estava. Tá? Foi proposto os valores dos benefícios de pagamento mensal serão reajustados em janeiro de cada ano pela variação acumulada do INPC do IBGE. Antes estava escrita variação positiva, trocou para variação acumulada do INPC. Ocorrida de janeiro a dezembro do ano anterior, em caso de extinção, tudo como está lá. Então, a diferença que nós estamos vendo aqui é variação positiva do INPC pelo variação acumulada do INPC. Justificativo. Esclarecer que o reajuste dos benefícios é
realizado pela variação do NPC acumulado no período. Quando tu faz uma alteração, já tive vários anos, fui 8 anos, 16, 12 anos, né, 3 mandatos lá dentro, né, passei por várias alterações estatutárias e de regulamento. A diretoria executiva aprova, encaminha para o Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo aprova para enviar para a Previc. Esse é o quadro que tem que ter. Em cima dessas justificativas. Claro que o conselheiro, ele tem que esclarecer, ele não pode se deixar enrolar, né? Ele tem que... Né? Então, o que nós estamos verificando aqui é que a justificativa é falsa. Que a justificativa dá a entender que já era assim e que estão ajustando a redação. Bom, por que eu estou afirmando que a justificativa é falsa? Pelos números que nós recebemos. Né? Isso são números reais, calculado em cima de contra-cheques de colegas nossos, né? Do plano da RGE e do plano único da CE. Em 2017, houve deflação. Eu só peguei aqui anos em que houve deflação. Tá? Por exemplo, aqui está faltando no 2021. Por que não está na minha tabela? Porque não houve deflação. Bom, em 2017, o INPC foi de 2,07%. Houve deflação de 0,35%. E o reajuste calculado no contra-cheque não foi pelo INPC 2,07, foi por 2,43%. Ou seja, foi descontado do cálculo os meses da deflação. Por quê? Porque o reajuste dizia que era pela variação positiva do INPC. Então, variações negativas não contavam. Em 2018, o INPC foi 3,43%, houve deflação de 0,25%, e o reajuste que vocês tiveram foi de 3,69%, diferente do INPC, um pouquinho mais. Em 2019, 4,48% INPC, uma pequena deflação de 0,05%, mas já se refletiu num pequeno reajuste maior, 4,53%. Em 2020, ano de 2020, calcula-se no final do ano o reajuste para 2021. Lembra que eu falei que em janeiro de 2021, exatamente naquele ponto, ou seja, inclusive posterior ao ano acontecido, eles aplicaram retroativamente. O fato aconteceu durante o ano de 2020. A aprovação do estatuto foi em janeiro de 2021. Já em 2021, eles aplicaram a mesma regra. Se não, vejamos. Houve uma inflação de 0,48 em 2020, né? Houve um INPC de 5,45 e o reajuste foi os mesmos 5,45. Não houve aquela diferencinha que havia antes. E em 2022, a diferença mais gritante, que aí fez as pessoas olhar, né? Então, houve um INPC de 5,93, houve aquela inflação que eu falei, 3 meses consecutivos, que acumulada dá uma inflação de 1,23, né? E, então, houve um reajuste de 5,93. Então, separei ali bem a fronteira, né? Os efeitos da alteração regulamentar não foi de ajuste de redação, foi de alteração de critério de reajuste dos benefícios, né? Lembrando, é pouco, é muito. Um índice, um reajuste, vocês levam para o resto da vida. É como juro composto, né? É um sobre o outro. Né? O ano que vem tem novo reajuste, e esse ano que vocês deviam ter recebido 7,25, receberam 5,93, vai ser em cima daquela falta, e assim para o resto da vida. Então, é uma grande diferença no final das contas. Né? Então, é sobre isso que nós queremos falar. Antes de passar para encerrar essa minha pequena apresentação, existe assim... eu queria fazer uma breve reflexão com vocês, né? Inclusive os meus colegas também do CEPREV, né? Que aqui presentes, né?
Nós estamos falando de uma ação judicial coletiva de abrangência a todos os participantes do plano. Nós não estamos falando daquelas ações judiciais que alguém entra e reivindica com justiça ou sem justiça, enfim, né? Cada um sabe o que está fazendo, né? E que faz com que incorpore algumas rubricas e que aumente o seu benefício, e aí aquele benefício pessoal ou de um determinado grupo termina sendo pago por todos, já que esses planos são planos coletivos, né? São planos mutualistas. Né? Não, aqui é o seguinte, aqui nós estamos falando de algo que atingiu a todos. Sim, se nós entrarmos com uma ação judicial e ganharmos, sim, vai haver um impacto, vamos dizer assim, negativo sobre o resultado do plano. Só que esse resultado negativo vai ser coberto pela patrocinadora 50% e pelos participantes 50%. Da forma como eles fizeram, eles jogaram todo esse prejuízo nas costas do participante. Então, nós estamos indo atrás, pelo menos da metade desse prejuízo, na conta das patrocinadoras. Então, essa alteração estatutária, feita às pressas e feita sem a devida divulgação, ela beneficiou exclusivamente as patrocinadoras, tá? Encolhendo o reajuste dos planos. Né? E aos meus colegas do CEPREV, que sei que são solidários, não é por isso que eles iriam colocar, mas ressaltar, né, que os patrimônios de cada plano são absolutamente independentes. Então, por exemplo, quando nos deram agora, no final desse ano, um reajuste de 7,25 e 5,93 para os demais planos que nós estamos falando, o nosso 7,25 não prejudicou os demais planos. Né? Ele se refletiu no resultado do nosso plano CEPREV e que, a partir agora, também os déficits vão ser repartidos com as patrocinadoras, vamos ter uma repercussão lá na frente, cuja metade vai ser coberta pela patrocinadora e metade vai ser por nós. Então, esse mesmo raciocínio que levou eu a dizer, olha, não, quando saiu 7,25 para o CEPREV e 5,93, não, nós do CEPREV não estamos prejudicando o pessoal do Plano Único. Então, se ganharmos essa ação judicial, tenho convicção que nós temos condições de ganhar, né, do pessoal do Plano Único, a vitória não vai prejudicar em nada o plano CEPREV. Né? Então, porque sempre vai vir, né, aquela tentativa, né, que não consegue se explicar e não consegue manter um debate, os artifícios para ficar jogando uns contra os outros. Tá? Não é aqui o nosso caso. Então, não se aplica essa máxima que querem colocar, que toda ação judicial é prejudicial à fundação e termina prejudicando todos os participantes. Não é disso que nós estamos falando aqui. Tá? Nós estamos falando algo em defesa de todos os participantes do Plano Único. Claro que uma ação judicial interposta pela APAR vai ser em nome dos sócios da APAR. Esperamos que tenhamos mais sócios e até esperamos, eventualmente, que outras entidades façam o mesmo. Nós estamos aqui, nós queremos que todos os participantes tenham o que lhe é devido. Então, paro aqui a minha apresentação, né, para, eventualmente, depois podemos ter algumas dúvidas e a gente esclarece as dúvidas e eu passo, então, a palavra para a nossa grande colaboradora, companheira dessa luta, né, junto com seus colegas da COP Advogados, que tem nos trazido muitas alegrias aí, né, por essa luta que a gente vem travando aí, né, então passo a palavra para a doutora Ingrid, para fazer os esclarecimentos, enfim, como a gente vai encaminhar essa questão, do ponto de vista jurídico. Ingrid. Então, mais uma vez, boa noite a todos.
Trabalhar para a Par é uma alegria para qualquer advogado, né? Porque vocês fazem a maior parte do nosso trabalho, nos dão todos os subsídios, explicam melhor do que nós, né? As teses. Então, é um prazer muito grande trabalhar para a Par e para os seus associados. Então, como bem colocado para o Sandro, ele já explicou qual é o objetivo dessa ação judicial, né? O que ela vai discutir e quais os frutos que serão colhidos com o resultado positivo dela. E o que eu trago aqui é a explicação do rito mesmo, né? Como ele comentou ali, é necessário uma ação civil pública para que a associação represente todos os seus associados e após a decisão positiva e que não haja mais possibilidades de recursos, serão feitos os pedidos individuais, né, de cumprimento dessa decisão. Por que a importância de uma ação civil pública em nome da associação, né? Primeiro, porque se a gente apostar em ações individuais, nós teríamos um conflito de decisões muito grande, aonde a gente pode ter associados que tenham êxito na ação e outros que não. Então, seria uma situação de injustiça para pessoas que têm a mesma situação fática, né? Então, com a ação civil pública, ela proporciona uma decisão que vai se aplicar para todos aqueles associados, né? A necessidade dessa assembleia hoje é uma exigência legal, né? A lei da ação civil pública, ela exige que haja uma assembleia específica autorizando de que os associados autorizem a associação a apresentá-los nessa ação judicial, né? Então, por isso que a gente está aqui explicando e vendo a viabilidade, se todos os associados concordarem, para a gente poder pegar essa ata de assembleia e cumprir o requisito legal, né? A questão do direito, nós, né, já fizemos uma pesquisa prévia, vamos trabalhar não só na questão da alteração regulamentar, como falou o Sandro, nas normas internas da Previc, mas também na Lei Complementar 109, que trata dessa questão dos reajustes também, e do direito adquirido, aqueles reajustes que já vinham sendo aplicados para quem estava em gozo dos benefícios previdenciários, né? Então, por isso até que o Sandro falou que aposta no êxito da ação, porque, de fato, há embasamento técnico-jurídico para isso, né? Não é uma ação de aventuras, pelo contrário. E, inclusive, a gente está abrindo, eu acho que é necessário mencionar, para quem não se associou, que ainda há prazo para associar, né? Uma vez sendo autorizado aqui na Assembleia o ingresso dessa ação, a gente ainda vai precisar de uma semana, no mínimo, para entrar com o processo, e quem, então, não é associado ainda, tem esse tempo para se associar. E também, se precisar de um tempinho a mais, também não há problema, né? O objetivo aqui é atingir o número maior possível de beneficiários dessa tese, né? Que tende a ser vantajosa. Da minha parte, era isso. Não sei se vocês têm dúvidas para questionar, acho importante esse momento, né? Bom, vamos esperar, então. Eu até te questionar, Ingrid, mas vamos Fernando Todeschini, passar a palavra para o Fernando Todeschini, depois eu... Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho a seguinte dúvida. Eu estava no Plano Único e fui transferido para o Plano Elos. Nesse caso, o reajuste, se ganharmos, se formos vitoriosos neste pleito, também se aplica aos posteriores dentro da Elos, é isso, não é? Como é que isso vai funcionar? Nós temos um problema eu acho que eu posso começar a responder, Ingrid, tá? Porque, assim, nós temos um problema de representatividade, tá? Até eu já falei, andei conversando, né, com alguns de vocês, né? Por enquanto, os nossos estatutos, nós somos a Associação dos Participantes de Plano Previdenciário da Fundação CE, né? Então, teria um problema de representatividade de você se associar à Par, enquanto a gente não alterar esse estatuto, que eu acho que vamos começar a pensar, tá? Por outro lado, e aí por isso que eu ia começar a responder, mas depois a Ingrid pode ver como tratar essa questão, porque de repente pode ser uma outra ação em paralelo, coisa tal.
Quando o fato aconteceu, né, acho que eles ainda estavam na fundação. 2021. Não. Há um problema de data aí, tá? Porque eu não verifiquei nada em relação, não vi nada no site da fundação em relação ao plano da RGE, que da CGTE, aliás, que era como o nome que tinha aqui, o Plano Único da CGTE. Teria que ver. De qualquer forma, teria que verificar no regulamento se houve essa alteração, verificar, Todeschini, quanto foi o teu reajuste agora, né? Se foi o 5,93 ou foi o 7,25, né? Que esse ano deu uma diferença significativa, foram 3 meses, foi uma deflação significativa, né? Então, eu teria para tu, pelo menos, verificar quanto foi teu reajuste, e depois nós vamos conversar lá com a COP como poderíamos tratar essa questão. Ou indicar fazer lá pela Elos, né? Não sei como fazer isso aí. Ingrid, o caso é... Ingrid, houve uma transferência, teria que ver a data, tá? Houve uma transferência de administração. Uhum. O plano, ele era administrado pela fundação nossa e foi transferido para a Elos, tá? Eu saí de lá em junho de 2020 e estavam em tratativas. Eu acredito que foi justamente na virada de ano 2021, tá? Mas isso poderia ser verificado na Elos, tá? Na Fundação Elos, tá? Mas se trata de uma transferência de administração. De administração. O plano continuou, foi para lá com o mesmo estatuto, com as mesmas regras. Com o mesmo regulamento, inclusive. Com o mesmo regulamento. Teria que ver agora como é que está o regulamento. Teria que ver se teve alguma alteração no regulamento ou se a administração optou por manter os índices integrais ou não, né? Se a administração cumpriu exatamente o regulamento da forma como está, e aí é uma questão apenas de conferir os índices mesmos que foram aplicados através dos valores, né? Aí sim caberia ação, talvez aqui individual, né? Por causa da representação, mas se houve o mesmo dano, acredito que sim, que é viável a ação judicial. Mas é um caso que a gente vai ter que analisar separadamente, né? Há uma informação no chat de que o plano da CGTE foi transferido para Elos em agosto de 21. Então, nesse momento, ainda estava sob controle da fundação. Resta saber, Todeschini, teria que ver lá no teu regulamento atual, que lá na Fundação Elos tudo é bem transparente, eu tenho acessado bastante para me buscar informações, verificar no regulamento atual como é que está esse critério de reajuste e verificar se ele foi alterado aos moldes do que nós apresentamos aqui, tá? Lá no CGTE, deve ser o artigo 26. Ou é 26 ou 29, ali, dependendo do número de artigos. Mas há uma grande tendência positiva, né? Uhum. É que a incidência dos reajustes que acontecerem antes da migração para o plano da CGTE para Elos também deveria repercutir nos reajustes posteriores que aconteceram dentro da Fundação Elos. Por isso, até só para corrigir só um pouco, para a gente ter, como a gente está falando muito em migração aqui, Todeschini, em relação ao retirada do patrocínio, esse caso é pura transferência de administração. Não há qualquer alteração estatutária, regulamentar, mudança de regulamento plano. Tá? Pode até ter havido depois, lá. Tá? Então, teria que ver. Se essa regulamentação, por isso que eu pedi, 2 coisas para ti, né? Verificar quanto foi o teu reajuste em janeiro, pega os teus contra-cheques e vê, né? Se ficou 5,93,
tu está prejudicado. Houve alteração. Se foi 7,25, né, o mesmo se é prévio, não houve alteração. Não, tu não está prejudicado. Né? Mas se esse 5,93 e verificar o teu regulamento lá no site da Fundação Elos, tá? Em que ponto tu tá. E aí, contatar ali com a COP, né? Porque, inclusive, podemos tratar até de uma ação coletiva junto ao pessoal da CGTE, da antiga CGTE, que, aliás, já vem nos procurando para aderir à par. Vamos ter que resolver essa questão. Sim, eu acho interessante. Interessante, sim. Presidente, São mais associados também, né? O que, Marco? Ok, muito obrigado. nós temos um participante da Assembleia Tá. que registrou aqui no chat uma autorização que eu vou reprisar para que ele se identifique, porque eu não sei quem é. Boa noite a todos da APAR. Aproveito o momento para autorizar a nossa APAR RS a ingressar na Justiça para promover a devida ação na Justiça. Isso foi o que o nosso colega escreveu. No entanto, ele não está identificado. O senhor poderia repetir a informação para ele colocar no chat o seu nome, para que a gente possa identificá-lo mais tarde? Perfeito, até para nós registrar a presença, né? Aqui está aparecendo. Aqui agora o Luiz Pacheco. Ele está como desconhecido. Aqui está como Ele desconhecido. postou 1905. Isso. Tá? Alguém que esteja identificado como desconhecido, por favor, se identifique para a gente poder contar. A votação depois eu até vou fazer, mas agradeço já as manifestações que já começam a ver aqui no chat. A forma de identificar é colocar no chat, desconhecido é o fulano de tal. Ah, tá. Por favor, o desconhecido escreva no chat. Pode ser que ele tenha querido votar para sair. O Rogério Paulo Albuquerque. Também nosso colega assíduo aqui dos eventos da APAR. Eu tenho contato do Anselmo, que era o cara que era o líder deles lá, né? Ele teve um tempo participando do nosso grupo da CE. Não sei se interessa a vocês, se precisarem, pode me pedirem depois. Ok. O Todeschini, eu não sei, Todeschini, se tu puder registrar ali no chat, Todeschini, teu WhatsApp ali, o teu telefone, a gente vai e vamos trocando informação, né? Tu tenta lá ver qual foi teu reajuste e eu tento ver se houve alteração do plano da CGTE. Ok. Eu acho que não há nenhuma notícia no site a respeito, mas temos que verificar. Eu acho que tu teve os 7,25 anteriores aqui. E aí, que bom, ótimo pro pessoal. Vou verificar e informo. Tá, ok. Alguém tem mais alguma pergunta? A respeito... O que eu ia te pedir, Ingrid, aqui o Flávio. Vamos ver, Flávio Becker. Tudo bom, Tiano? Tudo bom. Eu gostaria de saber se o voto para essa Assembleia, quem é do CEPREV migrado, é válido. É válido. É válido porque são os associados presentes na Assembleia. Beleza, então. Ok. Acho que sim, né, Ingrid? Não há... Sim, sim. Nós até convocamos... Os associados à entidade é que precisam aprovar a proposta, independentemente se aquele direito vai se aplicar a ele ou não, são os associados. Isso, em tese, por exemplo, podia ser que, eu já expliquei que não há nenhum impacto, podia ser que houvesse, né? Exatamente. Tem que ser, todo esse que registrou aqui. Ingrid, a gente tem um contrato, né, com a APAR e a COP, né, onde ali fica regrados as nossas relações, como a APAR, a COP faz as suas...
e eventuais honorários, né, dependendo do tipo das ações. Né? Como a gente aqui está, né, um jogo bem claro aqui, nesse tipo, o pessoal vai ter que encaminhar documentação, em termos de honorários, como é que nós vamos trabalhar em cima disso, coisa e tal, né, para deixar claro assim, essas questões também. Importantíssimo. Bom, como a ação ela vai ser civil pública, ou seja, a associação representando os direitos individuais, ela é ingressada em nome da APAR e esse custo inicial de ingresso com a ação é por responsabilidade da APAR, né? Que no caso também nós não vamos cobrar o ajuizamento da ação. O que pode acontecer é ter custas processuais, né? Que a APAR é quem se incumbe em relação a esse pagamento. Posteriormente, em tendo êxito a ação judicial, são feitos os pedidos individuais de cumprimento daquela decisão, que é o restabelecimento dos índices da forma como nós vamos postular, e vai gerar diferenças individuais para cada associado, cada participante do plano. E aí, em relação a essas diferenças, é que o contrato de honorários da APAR com a COP Advogados é de 15% sobre o montante que cada participante vai receber do total da condenação do seu cálculo. Além desses 15%, nós cobramos 2% para acompanhamento de processo se ele for para as cortes superiores, que é STF e STJ. Por que essa cobrança? Porque nós temos advogados, né, lá especializados nas turmas, nas cortes superiores. Então, nós repassamos esse percentual de honorários para essas bancas de escritórios que são parceiros da COP e que trabalham exclusivamente nas cortes superiores. Ou seja, eles têm contato direto com os ministros, eles estão lá todos os dias acompanhando. É um diferencial que a COP tem e, por isso, opta por essa cobrança separada. Da mesma forma, tem 3% de acréscimo, então isso totaliza 18%. Esses 20%, desculpa, esses 3%, ele é para o cálculo contábil, né? Nós temos a Complexa, que é o núcleo de contadoria de processos judiciais, aonde eles fazem o cálculo sempre tentando encontrar o melhor valor possível para que a gente possa ou apresentar no processo ou ao contrapor eventuais cálculos prejudiciais, né, que a demandada dos processos possa querer defender. Então, são duas equipes, né, de trabalhos especializados que nós, da COP, utilizamos nos nossos processos. E, então, esses honorários, eles são repassados para essas equipes como pagamento também pelos serviços, né? Então, totaliza 20% de honorários. Ou seja, então, o participante não entra com nada na entrada da ação, não paga nada por isso. Se ganhar, pode chegar a um percentual de 20%, se for... É isso, né? Exatamente. Ok. Mais alguma questão, pessoal? A Sueli está solicitando... Pode falar, Sueli. É o seguinte, eu pergunto assim, ó, e se a ação for perdida, há algum ônus para os participantes? Não. Não, se a ação, né, for desfavorável em resultado final, poderá haver condenação em honorários advocatícios, mas quem vai arcar com esse custo é a associação, porque ela que é a autora do processo. Mas pode, né, ter de pagar essa condenação de honorário, sim, mas aí a responsabilidade é da APAR e não dos associados. Obrigada. Sueli José Ariosto. A Sueli já pode baixar a mãozinha ali, que aí sai da minha lista aqui. Obrigado, Sueli. José Ariosto. Tem que ligar o microfone, José. Clica ali no microfonezinho. Oh, acho que saiu. Já não estou enxergando ele.
Será que o José não conseguiu ligar? Breno, você fica a palavra, depois que o José voltar, a gente... Uma pergunta para a doutora Ingrid. Duas, na realidade. Uma, qual é a taxa o percentual de êxito dessa ação? É possível mensurar alguma coisa pela experiência de vocês em escritório? E esse tipo de ação civil pública leva, em média, quanto tempo para chegar numa decisão? Perfeito. Não há como mensurar percentual de êxito, tá? Toda ação judicial, ela tem risco, né? Porque ela depende de diversas fases processuais, né? Escalonamentos de julgamentos, mas nós sempre avaliamos do ponto de vista do que está sendo avaliado pela jurisprudência do contexto atual da matéria, do que nós temos de embasamento para essa ação judicial, até porque envolve pagamento de custas pela associação, né? Então, não há um risco, o risco de perder sempre existe, mas dentro dos parâmetros que nós costumamos avaliar o ingresso de uma ação judicial, ela tem uma grande possibilidade de êxito, né? Nós não apostaríamos em uma ação se nós não tivéssemos uma grande chance de ter resultado positivo. Né? Mas toda ação judicial tem risco, é importante que isso fique claro, né? Outra questão, a tua pergunta, a segunda pergunta foi quanto tempo, né? Algo também que não é mensurável, assim, da gente poder falar, por quê? Depende muito da vara que o processo cair, se vai ter recurso, se não vai, se tem recurso para o STJ, se tem recurso para o Tribunal Superior, isso tudo demora períodos diversos, né? O que eu poderia dizer com segurança para vocês? Um processo desse é no mínimo 2 anos, né? No mínimo. Pode ser menos que isso, pode ser mais, mas não há como mensurar um período específico, né? Não posso dizer, vai ser 3 anos, porque não depende da gente, depende de toda a máquina do judiciário. Né? Então, pela nossa experiência, uma prática comum, é um processo de, no mínimo, 2 anos. O Breno, eu vou aproveitar a tua pergunta e a resposta da Ingrid para situar, assim, essa questão, onde ela está inserida, essa questão, né? Ela está inserida dentro da questão do direito adquirido, particularmente dos assistidos, dos aposentados. Existe um artigo da 109 que diz claramente que são válidas as condições do regulamento com as quais tu te aposentou. Tá? Ou, dizendo de outra forma, são inválidas, irregulares, alterações posteriores à tua... Isso é um princípio básico do direito adquirido que está lá na Lei 109. Tá? Aquilo que... Bom, existe uma questão nacional. Isso que eu queria te dizer, que esse tema ele é um tema nacional. Porque existe, principalmente do setor Eletrobras, existe vários planos com reajuste pelo GPDI, tá? GPM, lá, tá? É o que está lá escrito. Tá? Então, existe agora com as privatizações e todo esse ataque que houve no governo anterior, tá? Houve todo um movimento para mudar isso aí. Isso aí era para os participantes manter as condições com as quais tu te aposentou, inclusive a própria retirada de patrocínio. É uma das nossas alegações. Ora, se tem que valer o regulamento, eu me aposentei com um plano vitalício. Então, eu tenho que continuar com o plano. É uma das argumentações que vai ser levada. Tá? Mas por trás, então, desses numerozinhos, estão a questão do direito adquirido do assistido, particularmente, e do direito acumulado de quem ainda não... E aí, o que houve, o que fez o governo anterior? Como não podia mexer, porque se fosse no judiciário, era irregular essa mexida, né? Ele criou uma resolução, como várias que o governo anterior criou,
na área de previdência complementar, uma delas está nos pegando a retirada do patrocínio, mas a resolução 40 estabeleceu lá pelas tantas diz o seguinte, olha, pode mudar o índice de reajuste. Ah, bom, se tornou legal. Não, mas como que uma resolução contraria uma lei? Bom, é a discussão que nós vamos entrar, assim, de gaiato no navio. Entendeu? Mas só que o nosso caso é que, então havia todo um movimento nacional, do ponto de vista das patrocinadoras e do governo, tá, que queria diminuir o direito dos participantes. Tá? E se articularam para fazer isso. Pois saiba que a nossa fundação foi mais rápida que todos eles. Esta resolução que passou a permitir a mudança de reajuste, ela é de março de 2021. Essa alteração estatutária que a Fundação fez é anterior a essa resolução. Portanto, nem essa resolução, que ela é discutível, que já teve liminar favorável, que foi cassada, que está uma lambança na justiça, porque todo o setor Eletrobras está discutindo isso. Todos os sindicatos que estão na luta, a ANAPAR está discutindo isso. Entendeu? Essa questão de não poder alterar reajuste. Tá? Então, para conseguir fazer essa alteração, o governo anterior fez uma resolução, fez em março de 21. Não sei por que cargas d'água, a Fundação Família e Previdência decidiu fazer a alteração antes da resolução. Então, esse é um diferencial na nossa ação judicial. Quando houve a resolução, essa alteração, ainda não tinha essa resolução. Só estava válida a Lei 109, que explicitamente dizia que não podia. Mas é como disse a Ingrid, né? Dizer que, então por causa disso a ação ganha. Não. Tá? Mas é esse esclarecimento que eu queria fazer. A nossa discussão se insere em toda uma discussão nacional e com repercussões, tendo aí jurisprudência e coisa e tal, nós vamos entrar nesse barco. Alguém mais? Acho que sanamos as dúvidas, né? Vou seguir aqui o meu ritual, né? Então, encerrando as inscrições e submetendo, então, a deliberação, né? Então, eu sei que várias pessoas já expressaram, e nós agradecemos os seus votos no chat, tem vários votos já expressos, mas eu coloco em deliberação a autorização para ajuizamento de ação civil pública em relação à alteração de critérios de atualização dos benefícios dos planos únicos, CE, 1 RGE e 2 RGE. E vou usar a forma de que os que aprovam permaneçam como estão e os que queiram se manifestar contrário, registre isso no site. Só uma dúvida, pode ser? Pode ser, quanto estava... Não, assim, a colega ali salientou um ponto sobre os custos da ação. Então, a nossa advogada, a Ingrid, né, disse que se perder, é óbvio, não há custo nenhum. O que ficou para mim em dúvida, em se ganhando a ação, 20%, a Paz vai absorver totalmente esse custo ou vai ser 20% descontado de acordo com cada participante? Esse percentual de honorários é incidente sobre cada participante, sobre o êxito que cada participante vai ter no seu cálculo, no seu benefício. Certo. E vai para os advogados e para os peritos, enfim. A Par não ganha nada. Tá? É um contrato de honorários com a Castro Osório e Pedrassani. Ok, então. Essa é a minha dúvida. E vai ter um contrato individual, né, que a COP, com o êxito da ação, ela vai entrar em contato com cada associado, vai ser feito, então, uma procuração e um contrato de honorários, né, vou dar um exemplo aqui do Flávio, da Castro Osório e Pedrassani com o Flávio. Com o pagamento desse valor, vai ter a prestação de contas para o Flávio, né. A fase da APAR, ela termina no que a gente fala de trânsito em julgado da ação, que é quando o direito é declarado,
não há mais possibilidade de recurso, e o processo inicia a fase de cálculos para pagar as diferenças para cada um. Nessa fase é que começa o contrato do associado com a Castro Osório, para que a gente possa liquidar o valor individual de cada um, né, e fazer a contraprestação dos honorários e esses cálculos todos. Perfeito. Muito obrigado. De nada. Ok. Então, pelas manifestações, não sei se o Staita, não era para falar. Pelas manifestações havidas, né, considero, então, aprovada, creio até que por unanimidade, o ajuizamento, aprovada a autorização para o ajuizamento da ação civil pública. Então, com isso, eu encerro formalmente a Assembleia, né, solicito aí para que seja encerrada, que haja a interrupção da gravação, agradecendo, claro, a participação de todos. Né? Interrompemos a gravação, Marco? Porque logo após a gente vai abrir um espaço informal aqui. Só preciso encerrar formalmente a Assembleia.